vocês? Professor Jesus aqui para mais uma aula sobre equações exponenciais. Hoje eu continuo aqui atrás das câmeras, vamos utilizar aquelas velhas tecnologias, papel e canetas. Vem comigo que a nossa aula começa agora. Olha pessoal, na última aula resolvemos algumas equações exponenciais e vimos que um dos caminhos, o caminho para resolver as equações mais simples, era igualar as bases das potências no primeiro e no segundo membro. Uma vez que essas bases eram iguais, a gente anulava as bases e trabalhava apenas com os expoentes. Vou deixar o card desse vídeo aqui em cima para você que perdeu essa aula ir lá e assistir para acompanhar direitinho toda a programação. O que a gente vai ver hoje é que existem algumas equações exponenciais que para serem resolvidas, necessitam de algum artifício matemático, certo? Ou seja, de algum conhecimento a mais, de algum requisito a mais. Vamos ver isso a partir de alguns exemplos. Veja bem, a primeira equação que eu tenho aqui é 5 vezes 2 elevado a x igual a 320, ok? Igual a 320. O que eu vou fazer para resolver essa equação? Observe que junto com a parte exponencial há uma multiplicação, há um outro termo. Então eu vou fazer o seguinte, nós vamos utilizar aqui uma variável auxiliar. Variável auxiliar. O que seria uma variável auxiliar? A variável é a letra, né? Que aqui a gente tem a incógnita. Seria utilizar uma outra letra para ajudar na resolução dessa equação. Que letra? Pode ser qualquer uma. Um Y, um M, um P. Eu vou usar aqui a letra M. Vocês aqui, letra M. Beleza? O que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar M, eu vou dizer que M é igual a 2x. 2 elevado a x, desculpa. Então eu vou substituir essa parte exponencial ali por M. Então vai ficar assim, ó, 5 vezes M é igual a 320. 5 vezes M é igual a 320. E agora eu passo a ter uma equação do primeiro grau aqui. Ó. Eu passo a ter uma equação do primeiro grau. Então, o que eu vou fazer aqui? Nessa equação do primeiro grau, eu vou encontrar a incógnita M, que será igual a 320. Uma vez multiplicando por 5, quando eu passo para o segundo membro, eu faço o inverso, que é dividir por 5. Então, eu tenho aqui 320 dividido por 5 dá 64. Observe que o que eu procurava desde o início era o valor de x e não o valor de M. Tranquilo? Então, o que nós vamos fazer? Vamos agora substituir aqui ó, o M por 64. 64 é igual a 2 elevado a x. Ou 2 elevado a x é igual a 64. Como aqui eu tenho uma equação exponencial mais simples, eu vou fatorar o 64 para escrever essas duas, os dois membros na mesma potência, na mesma base. Ó. Então vamos fatorar aqui o 64. Dá por 2 dá 32, divide por 2 dá 16, divide por 2 dá 8, divide por 2 dá 4, divide por 2 dá 2 e divide por 2 dá 1. Aqui nós temos, ó, 2 elevado à sexta potência. Tem 6 fatores 2 aqui, ó, ok? Então vamos substituir aqui. Ó. Onde estava o 64, nós vamos substituir por 2 elevado à sexta e aqui 2 elevado a x. Vamos simplificar as bases ó, e vamos ter 6 igual a x ou x igual a 6. Está resolvida a nossa equação. Nesse caso aqui, especificamente, nós poderíamos também ter resolvido de um modo até mais simples, que era só isolar a parte da potência aqui desde o início. Para isso era só ter feito isso aqui, 2 elevado a x igual a 320 dividido por 5. Nós teríamos 2 elevado a x igual a 64. E o resto a gente já sabe que seria o mesmo aqui, ó. Beleza? Então, nesse caso, até seria dispensável o uso da variável auxiliar. Mas ainda assim eu quis trazer esse exemplo para vocês para justificar os próximos que nós vamos ver aqui. Ok? Bom, eu vou trazer aqui um exemplo, um segundo exemplo, exemplo B,
que diz assim, ó, 3 elevado a x menos 1 mais 3 elevado a x igual a 4. Observe que ali na equação, nós não temos como igualar as bases dessa potência nos dois membros da equação. Não tenho como colocar o 4 na base 3. Além disso, eu tenho duas parcelas aqui, ó, na forma exponencial. Ou seja, eu tenho uma adição aqui. Então, nesses casos, a gente deve utilizar uma variável auxiliar. Mas antes disso, nós precisamos observar se é possível aplicar alguma propriedade das potências, da potenciação, na equação. Eu preciso ter termos iguais a essa parte exponencial aqui, ó, mais simples. E aqui não está tão simples, está 3 elevado a x menos 1. Mas observando ali 3 elevado a x menos 1, a gente pode perceber que aqui é uma subtração no expoente. Ó. E quando é que subtraem-se os expoentes na potenciação? Quando nós temos uma divisão de potências de bases iguais. Então esse 3 elevado a x menos 1, a gente vai aplicar a propriedade das potências inversa. A gente vai inverter. Ou seja, o que era esse 3 elevado a x menos 1 antes? Era uma divisão, ó, de 3 elevado a x por 3 elevado a 1. Quando eu divido, né, duas potências de base iguais, eu conservo a base, que é o 3, e diminuo os expoentes. Por que é necessário fazer essa operação inversa aqui? É para que eu tenha nas duas parcelas um termo em comum, que vai ser o 3 elevado a x aqui. Ó. Então eu vou substituir 3 elevado a x menos 1 por essa expressão agora. 3 elevado a x sobre 3 elevado a 1. E 3 elevado a 1 é 3, né? Vamos deixar assim já. Mais 3 elevado a x igual a 4. Agora sim, ó, eu tenho dois termos iguais, eu vou usar uma variável auxiliar. Eu vou chamar esse 3 elevado a x, eu vou fazer aqui do lado, que vai ser meu cálculo auxiliar, meu rascunho. Eu vou usar uma variável auxiliar, e vou dizer que o 3 elevado a x que nós temos ali, vamos chamar ele de m. Poderia ser y, qualquer outra letra. Então vai ficar assim a nossa equação agora. No lugar de 3 elevado a x, vamos utilizar o m. Vai ficar m, certo? M sobre 3 mais 3 elevado a x, vou colocar m novamente, igual a 4. Ó. Observe que agora nós temos uma equação mais simples, uma equação do primeiro grau. Apesar de que nós temos ali um denominador, né? Temos uma fração, mas aí é simples, é só a gente lembrar aqui que o denominador aqui é 1, ó, beleza? E fazer a adição disso aqui. Tem que tirar o MMC de 3 e 1 é 3, a gente vai ter aqui, ó, 3, né? E aí eu vou fazer, ó, 3 dividido por 3 dá 1, vezes mm. E 3 dividido por 1 dá 3, vezes m, 3m. Ou se você preferir, você pode fazer o seguinte, ó. Só fazer isso aqui, ó, 3 vezes m, ó, 3m. E vai somar com o outro m que estava ali, ó, igual a 4. Vamos ter aqui m mais 1m mais 3m. 1m mais 3m, 4m. Sobre 3 igual a 4. Beleza. Aqui a gente pode fazer o quê? Meio pelos extremos, ó. Ó. Multiplicar em cruz, né? Então a gente vai ter aqui 4m igual a 4m vezes 1, 4m. 3 vezes 4, 12. Então como fica isso aqui? Vai ficar m igual a 12 dividido por 4. Logo, m é igual a 3. Beleza. Acontece que o que nós procuramos aqui não é o valor de m, né? Nós procuramos o valor de x. Então, ao usar a variável auxiliar, a gente vai pegar essa variável e substituir lá naquele início envolvendo a variável auxiliar. Vou chamar agora o 3 elevado a x de m. E quem é o meu m? Meu m é 3. E 3 é a mesma coisa de ter o expoente 1 aqui, ó, 3 elevado a 1.
Como agora eu tenho uma equação exponencial mais simples, onde as bases são iguais, eu vou simplificar essas bases, ó, e o resultado será dado pelo que vem no expoente, ó, x igual a 1. Então, meu valor de x é 1. Beleza? E aí, matematicou aí? Vamos fazer um outro exemplo, também envolvendo variável auxiliar. Um exemplo C. Veja só. Nesse exemplo C, eu tenho também algumas parcelas. Ó, 2 elevado a 2x menos 5 vezes 2 elevado a x mais 4 igual a 0. Eu preciso também, de alguma forma, obter parcelas com a mesma parte exponencial, ou seja, 2 elevado a x. Eu tenho que encontrar aqui, dentro dessa parcela que está aqui na forma exponencial, fazer com que ela se transforme em 2 elevado a x, porque isso vai permitir que eu utilize uma variável auxiliar. Então, como é que eu posso fazer isso? Na outra questão, na letra B, nós usamos a propriedade das potências. Então, sempre você vai pensar em torno daquelas propriedades. E aí eu vou lembrar você de uma coisa. Quando você diz 2 elevado a 2x, o que é 2x? Não é 2 vezes x? 2x aqui é 2 vezes x. Então, aqui foi aplicada aquela propriedade que você multiplicou os expoentes. Ó. Assim, ó. Tá bom? Essa propriedade. Só que nessa forma ainda para mim não está suficiente. Mas isso que está aqui poderia aparecer também dessa forma. É a mesma coisa. Tanto faz o 2 estar aqui dentro e o x lá fora, como o contrário. Para mim, dessa maneira aqui agora, vai ser útil, porque é o que eu preciso para ter as parcelas iguais. Ó. E é o que eu vou fazer. Ao invés de usar 2 elevado a 2x, eu vou usar 2 elevado a x, entre parênteses, e elevado a 2. Ó. Então vai ficar assim, ó. 2 elevado a x, parênteses, 2, menos 5, vezes 2 elevado a x mais 4 igual a 0. Com isso agora, meus queridos, eu vou utilizar a variável auxiliar. Variável auxiliar, você já pegou essa ideia, né? É o nosso artifício, por isso que é chamado de artifício. Você está usando outros recursos. A variável auxiliar que eu vou usar vai ser m de novo. Eu vou dizer que aquele 2 elevado a x é meu m, eu vou chamá-lo de m. Essa estratégia é para a gente ter naquela equação uma equação mais simples. Ó. Olha o que vai acontecer. 2 elevado a x, eu vou colocar o m. Então, m, o 2 lá, que já estava elevado a 2, menos 5 vezes 2 elevado a x, novamente, ó, m, mais 4 igual a 0. Observe agora que nós temos uma equação do segundo grau, uma equação quadrática, né? Uma equação do segundo grau. E para resolver, nós vamos utilizar aqui a fórmula de Bhaskara. Vamos lembrar aqui que você precisa identificar ó, os coeficientes A, que é o que vem aqui com a parte que está ao quadrado, é o 1. B, que é o que vem aqui com a variável sem estar ao quadrado. E C, que é o termo independente, que é o 4. Usando a fórmula de Bhaskara, vamos calcular aqui o valor de delta, primeiramente, você lembra disso? Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 4. Quem é delta? 25, menos 5 ao quadrado é 25. 4 vezes 1, 4 vezes 4, 16. Então, menos 16. Delta é igual a 9. Vamos encontrar o m agora. M, que é o nosso incógnita nessa equação. Quem é m? M é igual a menos b. Então, aqui, ó, menos b é menos 5. Mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes A. Beleza? Então, nós temos aqui, ó, m é igual a 5, aqui menos e menos vai ficar positivo, mais ou menos raiz quadrada de 9 é 3, dividido por 2. Aqui nós vamos ter duas soluções aqui, ó. O m1, que vai ser somando ali 5 mais 3, 5 mais 3, 8, né? 8 dividido por 2, 4. E o m2, ó,
Solução 2 aqui. 5 menos 3 dividido por 2. 5 menos 3, 2. 2 dividido por 2 dá 1. Beleza. Mas não acabou, pessoal. Por que que não acabou? Nós procuramos aqui, na verdade, o valor de m, mas o que nós queremos lá no início, ó, é o valor do x. Então, ao encontrar o valor da variável auxiliar, nós vamos voltar naquela parte lá no começo, ó, e substituir a variável auxiliar. Acontece que agora nós temos dois valores. Ó. O primeiro valor é o 4, então eu vou substituir o m por 4. Vai ficar 2 elevado a x é 4. É possível escrever 4 na base 2, para a gente igualar essas bases? É sim. Olha lá, quem é 4 na base 2? É 2 ao quadrado. Então, ao simplificar ali, ó, as bases, quem é o meu x aqui? Meu x é igual a 2. Essa é a minha primeira solução. Tranquilo? Mas eu tenho que fazer o mesmo com o outro valor de m, que é o 1. Ó. Então, eu vou fazer aqui, ó, 2 elevado a x agora é igual a 1. É possível escrever o 1 na base 2? É sim. O 1 na base 2 vai ficar 2 elevado a 0. Lembra? Expoente 0, o resultado é 1. Então, simplificando aqui, ó, nós teremos que o x, nesse caso, é igual a 0. Então, observe que nós tivemos duas soluções aqui, ó, 0 e 2. Vou colocar aqui, ó, solução, conjunto solução, 0 e 2. Pode acontecer de quando tiver dois valores para a variável auxiliar, ao substituir lá no início da variável auxiliar, nós tenhamos uma solução, um valor apenas, porque a outra, o que seria a outra solução, pode resultar num valor impossível, né, em algo absurdo que é desconsiderado. Tipo aqui, por exemplo, se nós tivéssemos encontrado 2 elevado a x é igual a menos 3. É impossível de um número positivo elevado a qualquer expoente resultar num número negativo. Ou menos 3 ou menos 1, por exemplo, né? Tá mais fácil. Beleza, pessoal? Então são alguns casos aí envolvendo o uso de artifício. É importante a gente observar as condições que nos levam a ter que usar esses artifícios, e aí o desenvolvimento se dá dessa forma. Espero que tenham compreendido, agradeço pela participação de vocês, deixe o seu like nesse vídeo e até a próxima videoaula. Valeu!